Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus. Deus me deu um tema nessa noite. 8 lições acerca da fuga de Elias para o deserto. Texto, 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 18. Vamos ler apenas o verso 3 para nós ganharmos tempo. Diz assim o texto: Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou em Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Jesus. Amados, o texto fala acerca da situação difícil que o profeta Elias passou. E se a gente for entender o contexto desse texto, aqui está lá no capítulo 18, acerca do grande desafio que ele propôs ao rei Acabe, que trouxesse os profetas de Baal até o Monte Carmelo. Haveria 2 holocaustos, um para o Deus de Israel e outro para Baal. Ele oraria, os profetas de Baal também orariam, acerca, cada um segundo a crença no seu Deus, e aquele Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que o Deus de Israel derrama fogo, responde com fogo sobre o holocausto, consome ali o bezerro, a madeira, a água que estava em volta do rego, e a Bíblia diz que quando o povo viu aquilo, colocou a cara no pó e declarou que só o Senhor era Deus. Após isso, acontece a morte dos profetas de Baal, que estava previsto na lei de Moisés, e eu creio então que Elias, ele olha para aquela situação e ele acha que iria acontecer ali uma conversão generalizada, coisa que não acontece. Então aqui então eu já aprendo uma primeira lição: não crie expectativas sem a direção de Deus. Porque muitas vezes, amados, estamos buscando acerca de algo, ou para a vida de alguém, a pessoa dá uma melhorada, ou a situação começa a melhorar, a gente acha que a vitória chegou. E muitas vezes não chegou o tempo de Deus ainda. Então não crie expectativas sem a direção de Deus. Provérbios 16:1 diz assim: o homem pode fazer os seus planos, porém é o Senhor que dá a última palavra. Então espera a última palavra que vem de Deus. Deus direcionou, entregou nas tuas mãos, milagre aconteceu. Do verso 1 então e o 2, a Bíblia diz que Acabe ele volta para o palácio, conta para Jezabel aquilo que Elias tinha feito, também como tinha matado os profetas de Baal. E a Bíblia nos ensina que Jezabel envia um recado, um mensageiro, um recado para Elias dizendo assim: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer da tua vida como a de um deles. Então aqui eu aprendo então uma segunda lição: não haja por impulso diante de uma ameaça ou agressão. Por quê? Porque no verso 3 diz que Elias ele teve medo e ele correu para salvar a sua vida. Chegou a Berseba e deixou o seu moço ali, ele fugiu. Então não haja por impulso diante de uma ameaça ou agressão. Ore também, ore, amém? Não tome decisões precipitadas. Olha só o que o profeta ele fez aqui, um homem que não tinha medo, ele por 3 anos e meio, a seca, arrebentando com toda a terra, Acabe e Jezabel tentando achar nas nações vizinhas, não conseguiu, Deus o guardou. Porque agora então ele sai da direção do Senhor? Porque o gatilho da depressão aqui, através da ameaça de Jezabel contra a vida dele, foi disparado. Tá? Então aqui, fortes indícios aqui que ele recebeu, esse gatilho, e a depressão começou a dominar a vida dele. Então não haja por impulso diante de uma ameaça ou agressão. Ore primeiro, espere uma resposta de Deus, aí sim você toma a tua decisão, mas sempre na direção de Deus. Provérbios 19:2 diz assim: não é bom agir sem pensar, e peca quem é precipitado. Então não seja precipitado. Verso 4 diz então que ele vai para o deserto, caminho de um dia, deita debaixo de um zimbro, uma árvore típica do deserto, e a Bíblia diz então que ali ele pede a morte a Deus. E ele fala assim: toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Então, terceira lição: não tome posse de algo que não pertence a você. Quer dizer o quê? Os pais de Elias, com certeza também, porque ele diz aqui: não sou melhor do que os meus pais, morreram também, talvez, quem sabe, eram profetas, morreram, quem sabe, de depressão, de tristeza, situação difícil. E ele falou: não sou melhor do que os meus pais morreram, que eu morra também. Então não tome posse desse tipo de coisa. Não é porque alguém da tua família deu muito errado que você vai dar errado também. Não é porque alguém faliu, ninguém foi feliz na vida emocional, ou quem sabe alguém morreu de enfermidade, que vai acontecer a mesma coisa com você. Amém? Não tome posse desse tipo de coisa, não. Deus tem algo tremendo para a tua vida, tá?
Basta eu e você sermos fiéis, não ficar olhando aí para fulano e para Beltrano, que está parando de fazer a obra, está saindo da presença do Senhor, firmados em Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, como está em Hebreus capítulo 12, verso 2. Do verso 5 e o 6, então, a Bíblia diz que ele deita debaixo dos ímpios, o anjo do Senhor vem ao encontro dele, toca nele e diz, se levanta, come e bebe. A Bíblia diz que quando ele se levanta, ele vê um pão cozido sobre brasas e também uma botija de água. Então aqui eu aprendo uma quarta lição. Antes de qualquer cuidado humano, saiba que Deus cuida de mim e de você, amado. Deus, ele cuida de uma maneira maravilhosa. Ele zela por aquilo que é dele. A Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo, tocou em Elias, preparou a comida para Elias ali, ó. Tá aqui, ó, pão, tá aqui a água fresquinha, tá? Todo um cuidado com o profeta. Deus, ele cuida de mim e de você. Basta que eu e você venhamos a continuar a confiar em Jesus Cristo, na bondade, na misericórdia, nos cuidados e na proteção dele. Aí o verso 7 e o 8 diz assim, ó, o anjo do Senhor, então, Elias, ele come e bebe e volta a dormir, descansar, né? Então o verso 7 diz que o anjo do Senhor toca novamente em Elias e diz, se levanta, come e bebe, pois muito longo te será o caminho. E a Bíblia diz que ele comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites, até Horebe, um monte de Deus. Então aqui eu aprendo uma quinta lição. Quando pensamos que estamos chegando ao fim da nossa jornada, Deus, ele entra com o sobrenatural dele nas nossas vidas, no nosso ministério, e nós vamos além. Amém? Então tome posse disso. Quem sabe você está achando que está ao final do teu ministério, né? Final da tua vida. E Deus está me usando para dizer para você aqui, ó, tem muita coisa ainda boa que eu vou fazer na tua vida. Provérbios 24:16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se erguer, mas os ímpios serão arrastados pela calamidade. O verso 9 e o 10, então, a Bíblia diz que Elias, ele entra numa caverna, né, ali no monte Horebe, o monte do Senhor, e a Bíblia diz que ele passa a noite. Aí a palavra do Senhor vai até Elias, palavra do Senhor, e diz para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Né? Dizendo, não te mandei você vir para cá, o que você está fazendo aqui? Aí a Bíblia diz que ele responde, Senhor, tenho sido muito zeloso, mas o teu povo tem quebrado a aliança que fez contigo, matado os teus profetas a espadas, quebrado os teus altares, e agora querem tirar a minha vida também. Então aqui eu aprendo uma sexta lição. Pare de olhar para as pessoas que estão quebrando a aliança com o Senhor. Pessoas que estão muitas vezes envergonhando o Evangelho, autoridades espirituais que estão fazendo a obra de qualquer jeito, escandalizando. Tá? Pare de olhar para essas pessoas. Cuide do teu ministério, cuide da tua vida espiritual, cuide dos teus, cuide da tua casa, amém? Da tua vida na presença do Senhor. Pare de olhar para essas pessoas. Elias, ele entra nessa situação primeiramente, porque ele começou a olhar para as pessoas em Israel, porque ele achou que haveria uma conversão generalizada, coisa que não aconteceu. E essa decepção que levou ele para isso que ele está passando aqui no capítulo 19. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim, ó, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Do 11 ao 13, então, a Bíblia diz que o próprio Deus diz para ele, vem para fora porque o Senhor vai passar. A Bíblia diz que primeiramente vem um vento violento arrebentando com as penhas e Elias permanece dentro da caverna. Daqui a pouco, um fogo grande, fogo terrível, Elias permanece dentro da caverna. Daqui a pouco um terremoto sacode ali a caverna e Elias permanece no mesmo lugar. Aí daqui a pouco uma voz suave e tranquila, falando, Elias reconhece a voz de Deus e ele vai para a entrada da caverna então ouvir a voz do Senhor. E Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Novamente. Então aqui eu aprendo uma sétima lição. Não busque a direção de Deus e nem a presença dele somente em movimentos. Tá? Busque a presença do Senhor na palavra dele, na ministração da palavra, em oração. Tá? Elias, ele teve várias oportunidades de sair quando ele viu aquele vento arrebentando com as penhas, aquele fogo, né, consumindo tudo, terremoto. Elias permaneceu no mesmo lugar. Quando ele identificou que era a voz de Deus falando com ele, ele saiu lá fora. Então busque a direção de Deus na palavra. Amém? E do verso 14 ao 18, a Bíblia diz então que Deus começa a falar com Elias, e Elias responde ao Senhor dizendo, eu tenho sido muito zeloso com o Senhor,
Mas o teu povo tem quebrado a aliança, derrubado os teus altares e matado os teus profetas à espada, e estão querendo me matar também. Aí o próprio Deus diz para ele no verso 15, vai e volta pelo mesmo caminho que você veio. Quer dizer o quê? Eu não mandei você vir até aqui. Então volta para o mesmo caminho. E você vai ungir na Síria Azael como rei da Síria, a Jeú, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E no verso 18, o Senhor diz assim, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então preste atenção numa última lição, 8ª lição. Volte para o centro da vontade de Deus nessa noite, para a mesma direção que Ele deu para você no começo dessa empreitada, no começo, quem sabe, dessa batalha que você está empreendendo na direção do Senhor. Continue firme, focado, servindo a Deus, obedecendo a palavra dele. Deus, Ele vai te honrar. Preste atenção o que diz Josué 21:45, para nós fecharmos essa ministração. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Amém? Deus, Ele cumpre aquilo que Ele fala, tá? Promessa de Deus. Quando, após sair da boca de Deus, vir a lei sobre esse universo, Ele zela pela palavra dele, como Ele diz a Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, verso 12. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado por essa palavra, grava ela no nosso coração e nos ajuda a entender e colocar em prática, meu Pai, que nós não venhamos, Senhor, a criar, meu Pai, expectativas sem a Tua direção, que nós não venhamos a olhar para aqueles que estão caindo sem a Tua presença, quebrando aliança, meu Pai, que nós não venhamos, meu Pai, a olhar para aquilo que deu errado na nossa família e achar que vai acontecer com a gente também, porque agora nós estamos na Tua presença, meu Pai, e a Tua palavra diz que após o novo nascimento, toda maldição é quebrada, Senhor, meu Deus, o inimigo da palavra de Deus não tem poder sobre a nossa vida mais, porque nós somos servos de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus fiel, um Deus protetor e cuidadoso. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, nos cobre com a Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Eu me chamo então Pastor Fábio Rogério Melo. Esse foi então mais um Momento com Deus, 8 lições acerca da fuga de Elias para o deserto. Nós temos um canal no YouTube com o meu nome, Pastor Fábio Rogério Melo. Se você puder se inscrever, desde já eu agradeço. Se você puder curtir, você vai estar me dando mais fôlego em continuar a minha caminhada, e que Deus te abençoe. Uma ótima noite.